Bom, vamos dar continuidade aqui, ver se a gente consegue fechar a aula. Só para me ter uma ideia do horário, até meio-dia? Meio-dia, tá bom. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Senhor, pedimos realmente o guiar do Senhor sobre as nossas vidas. Toma o nosso entendimento cativo à obediência de Cristo. Senhor, levantamos nesse lugar a Sua palavra, que ela prevaleça nos nossos corações, em nome de Jesus. Bom, nós estamos então tratando desse tema, que é um tema bem delicado, a questão do divórcio. Primeiro nós trouxemos um entendimento sobre a importância de classificar as leis morais, cerimoniais, civis, nutricionais, higiene, espirituais, etc., não é? Quando você realmente não faz essa classificação de forma adequada, você também vai ter uma aplicação injusta, não é? Então isso é muito importante. A partir disso nós elaboramos um discernimento entre repúdio e divórcio, são coisas diferentes. Nós falamos que o repúdio é moral, essencialmente moral, enquanto o divórcio é um dispositivo legal, não é? Então, essas coisas têm que ficar bem claras. E a partir disso, então, nós começamos a entender a importância de um bom senso no encaminhamento dessas situações. Bom, eu não sei se teria como projetar ali o próximo slide, é Deuteronômio 24, de 1 a 4, que é onde está escrita essa lei, né, no livro de Deuteronômio, a lei do divórcio, e eu quero rapidamente com você tirar 3 conclusões aí. A Bíblia fala assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de divórcio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de divórcio, e lá der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Bom, eu quero tirar 3 conclusões, pensando realmente numa contextualização, trazendo isso hoje um pouco para a nossa realidade. A primeira conclusão que a gente pode tirar desse texto é que o que nós temos aqui em relação ao divórcio acaba sendo um motivo inconclusivo relacionado a algum tipo de reprovação moral. Quais sejam os motivos, entre aspas, justos do divórcio, eles são mencionados em termos gerais, fazendo alusão a algo moralmente reprovável ou imoral. Quando a Bíblia fala, e pelo menos na minha tradução, fala assim: por nela encontrar coisa indecente. Essa terminologia, coisa indecente, no original, no hebraico, é eruá dabar. Eruá dabar. E é muito interessante que essa terminologia, ela acontece em apenas um único outro texto da Bíblia, e o contexto desse texto tem a ver com saúde sanitária, quando Deus fala que eles tinham que fazer o saneamento, enterrar as fezes, não é, para que Deus pudesse andar pelo acampamento de Israel. E se isso não acontecesse, Deus não iria andar no acampamento de Israel. Então faz como se fosse uma comparação aí desse problema moral com uma coisa relacionada a um esgoto aberto, não é? Mas veja bem que a Bíblia não estabelece um motivo para o divórcio de forma conclusiva.
E, aliás, você nunca vai encontrar na Bíblia um motivo que você pode dizer, não, por causa disso aqui você pode divorciar. Gente, a Bíblia sabe, a Bíblia é inteligente, não é? Se a Bíblia apresentasse, assim, entre aspas, um motivo conclusivo, rapaz, isso ia ser pretexto para muita coisa, não é? Eu penso, isso é uma opinião minha, que nem mesmo em caso de adultério, isso seria um pretexto plausível para o divórcio, né? Ontem a gente comentou isso. Inclusive, muitos casamentos atualmente têm sido tremendamente restaurados, apesar de passarem por uma ferida tão traumática quanto é um adultério. Então, eu vejo hoje, assim, usando aqui o nosso bom senso, eu acho que tem 3 situações que normalmente elas têm um potencial muito grande de desembocar numa situação de divórcio, não é? Legalmente falando. Tem 3 situações que às vezes a gente considera sacerdotalmente no aconselhamento. A primeira delas é relacionado à situação de violência, não é? Quando você vê que um dos cônjuges, inclusive, já está correndo risco de vida, ou seja, existe a real possibilidade de um crime passional acontecer. Eu já acompanhei alguns relacionamentos assim, não é? E se não houver uma separação, de repente vai ser notícia no Jornal Nacional. Tragédia, não é? Então, de repente, tem marido que coloca o revólver na cabeça da mulher e ameaça, e dá tiro, e espanca, e bate. Então, o negócio já extrapolou e virou caso de polícia. Lei Maria da Penha. A polícia é para isso. É ministra de Deus, né? Nesses casos. Então, se você vê uma situação como essa, que tem um alto potencial daquilo se transformar num crime passional, às vezes vai ter que ter uma intervenção, no sentido até de legalizar uma separação. Uma outra situação também que tem sido muito comum nos aconselhamentos, situação de droga e marginalidade, principalmente com essa epidemia do crack. E a gente sabe, assim, o crack, como algumas outras drogas que têm sido desenvolvidas, tem o poder de literalmente animalizar o ser humano. Então, a pessoa realmente, ela perde totalmente o controle de si mesma, e ela abandona o lar e começa a viver literalmente como um mendigo, não é? Se expondo a situações terríveis. A gente tem acompanhado vários casos, porque a gente também tem uma casa de recuperação. Então, às vezes, a mulher, a própria esposa, tentando salvar o casamento, vem com o cara para a casa de recuperação, investindo no relacionamento. Daqui a pouco esse cara está de volta lá no despojador de lama. Não é? Isso vai se repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo, e chega num ponto que realmente a situação torna insustentável. Aquela mulher não tem outra saída, ou o marido não tem outra saída, senão formalizar, legalizar a separação. Não é? Então, infelizmente, são casos complicados. E também uma outra situação, terceira situação, seria o adultério sistematizado. Não é? Então, isso também, infelizmente, acontece bastante. Então, a pessoa adultera, tem uma vida assim, inclusive, que traz risco até à saúde para o cônjuge, não é? Tem acompanhado alguns casos, por exemplo, né, a mulher nunca traiu o marido e de repente descobre que está com AIDS ou uma outra doença. De quem que ela pegou? Do marido, né? Aquele situação de adultério sistematizado envolvendo prostituição, perversão sexual, homossexualidade. Então, veja bem, eu não estou dizendo que essas coisas obrigatoriamente elas são um pretexto para o divórcio, mas elas
tem um alto potencial realmente para colocar o casamento num beco sem saída. Né? É uma questão de bom senso, tá bom, gente? Então, a primeira coisa que essa lei, a primeira conclusão é essa: você nunca vai achar um motivo conclusivo. Como disse a Bíblia sábia, ela não apresenta se aconteceu isso, divorcia. Não é? Ela não te apresenta um motivo definitivamente conclusivo. Segunda coisa é que o novo casamento é proibido entre as mesmas pessoas que foram casadas e se divorciaram. Fala-se então, o seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la. E essa é uma regra muito interessante, não é? E, honestamente, por razões que, sinceramente, por um lado eu desconheço, tenho as minhas especulações, mas a Bíblia proíbe a restauração de um casamento vítima do divórcio. E, apesar de que isso foi uma instituição de Moisés, depois nós vamos ver que o próprio Deus, na verdade, ele não obedeceu essa regra aqui. Mas existe essa regra, e eu acho que ela tem uma aplicabilidade nos nossos dias. Não é? Existe uma linha teológica que, de certa forma, assim, tem sido razoavelmente divulgada, que é o seguinte: vamos dizer, a pessoa lá atrás, na vida pregressa dele, vamos simular um caso, não é? A pessoa não conhecia Deus e tal, divorciou, separou, aí casou com outro, o que era casado também já casou com outro, e não sei o que, já está tudo assim, cada um para um lado. Essa pessoa chega na igreja, aí o pastor fala assim: olha, esse casamento seu, ele não vale nada. Você tem que desmanchar esse casamento e voltar para aquele primeiro marido ou primeira esposa. Ah, mas pastor, esse cara já está casado com outra. Não importa. O que vale é o primeiro casamento. Não, veja bem, trazendo isso para esse contexto, isso não é nem legalismo, é ilegalismo. É ilegalismo. Não, eu estou dizendo porque isso tem acontecido. Inclusive, assim, há um tempo atrás, eu fui ministrar numa igreja, um pastor conhecido, não vou dizer assim amigo, mas conhecido. Já tinha estado com ele outras vezes. E quando eu chego nesse fim de semana para ministrar, estava estourando uma bomba, porque ele pegou a cobertura de uma igreja que pensa assim. Inclusive, uma vez eu fiz até uma viagem internacional com um dos principais pastores dessa denominação, conversei abertamente com eles sobre isso, não é? Mas eles acreditam nisso, não é? A única coisa que vale é aquele primeiro casamento, o resto não vale mais. Então o cara baixou essa lei na igreja dele, só que em torno aí de 50% dos casais já traziam uma história de divórcio. Então eles teriam que dissolver o casamento deles. E eu chego lá para ministrar o fim de semana. Rapaz, que pepino, né? O pastor auxiliar, que é um cara realmente maduro, com muito bom senso, imediatamente ele me procurou, ele falou: Cote, tá, a situação é essa, por favor, tenta conversar com o pastor titular. Não, posso tentar, né? E realmente tentei, só tentei, porque ele ficou irredutível. E realmente foi trágico. Essa igreja praticamente acabou, né? Foi uma coisa trágica, né? Então, irmãos, nós temos de ter muito bom senso para lidar com essas coisas, não é? Aqui não adianta só você pegar uma regrinha e querer fazer dessa regrinha, não é, uma lei generalizada. Não faça isso. Realmente vai trocar os pés pelas mãos, não é, e causar muito prejuízo. É interessante que essa lei,
aí essa regra, essa proibição estabelecida em termos gerais, né, Deus passou por um divórcio, né, biblicamente falando. Mas olha só o que está aí em Jeremias capítulo 3, versículo 1. Eles dizem, e ele menciona essa regra de Moisés: se um homem despedir sua mulher e ela o deixar, e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? Não se poluirá de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. O que falou mais alto? Essa regra ou a natureza de Deus, que é reconciliação? Reconciliação. Deus falou: olha, mesmo que a minha esposa se prostituiu com os ídolos da terra, eu quero de volta. Eu quero de volta. Ele desconheceu essa regra. Mas essa regra, como eu disse, tem a sua aplicação. Bom senso, juízo. Não é? E a terceira conclusão que nós podemos tirar dessa lei é que o divórcio implica na possibilidade de um outro casamento. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem. Inclusive, na época, porque quem dava carta de divórcio, obrigatoriamente falando, era o homem. E ele tinha que escrever nessa carta o motivo. Tinha que pôr o motivo. E é lógico, dependendo do motivo que ele colocou ali, essa mulher não ia ter dificuldade de achar um outro marido. Dependendo do motivo, pode ser que ela teria, não é? Mas a gente observa aqui, querendo ou não, gostando ou não, legalmente falando, a possibilidade de um segundo casamento. Não é? É lógico que essas situações de divórcio, segundo casamento, sempre deixam sequelas sérias envolvendo filhos, finanças, enteados, ex-cônjuges. Não é? As consequências de um divórcio sempre são, às vezes, fulminantes. E as demandas de um segundo casamento também nem sempre são fáceis, tanto é que é estatístico, apenas 25% dos segundos casamentos dão certo. Não é? Mas no aconselhamento, lidando com questões como divórcio, segundo casamento, amaziamento, como eu disse, a gente tem que ter muito bom senso, muito equilíbrio, não é? Isso vai requerer uma agenda pastoral que demanda esforço, equilíbrio, sabedoria. Não tem uma receita de bolo, uma regra que você vai aplicar a todos os casos. De repente, você vai ter que, para cada caso, construir uma equação que envolve muitas variáveis. E não só saber construir essa equação, levantar as questões pertinentes, como também resolvê-las na medida do que é possível, não é? Então, quando você lida com uma pessoa que já vem de uma história de divórcio, você é um conselheiro, é importante você levantar questões: quem repudiou quem abandonou o lar, houve adultério, existem filhos que vieram desse adultério, houve ameaça, houve violência, aconteceu antes ou depois do novo nascimento, essa pessoa ocupava ou não uma posição de liderança na igreja, existem filhos, o cônjuge já se casou de novo, ou ainda existe alguma possibilidade de reconciliação. Veja bem, são tantas questões que podem ser levantadas, e a partir dessas questões, a gente pode achar um caminho aí onde de repente Deus vai transformar literalmente a maldição em bênção, não é? Mas não existe uma forma de preestabelecer uma solução envolvendo tudo isso.
O fator decisivo na questão do divórcio é bom senso, é juízo. O sacerdote era, o ofício sacerdotal, né, o sacerdote era um juiz por excelência. Uma pessoa que tinha uma capacidade natural e sobrenatural de estabelecer discernimentos. Por isso que eu falei hoje, a maior crise em relação ao divórcio é a crise do sacerdócio. Por exemplo, quando acontecia um caso de adultério, quem era chamado? O sacerdote. Quando uma casa tinha lepra, inclusive uma aplicação muito pertinente. Eu não sei se você já viu lá em Levítico esse texto. Deu lepra na parede. Então o sacerdote ia lá, examinava a parede. Dependendo do discernimento que ele tinha, ele falava assim: não, você vai tirar o reboco. Dependendo da situação, ele mandava derrubar aquela casa. Discernimento. Até a gente estava conversando aqui, o pastor falou: como é que você pode definir se foi Deus que uniu? Né? Aquilo que Deus uniu não separe o homem. Discernimento sacerdotal. Né? Eu já atendi casos assim, conjugais. Eu me lembro um caso, rapaz, um negócio insustentável, porque os dois traíram os cônjuges para se unir, não é? E vinha numa convivência terrível. A hora que você assim fazia um discernimento total do que estava acontecendo ali, eles não tinham filhos. Você vê, olha, é aquele tipo de situação que essa casa está mais para ser derrubada do que para ser restaurada. Então, discernimento. Não tem uma regra que você vai conseguir aplicar a todas as coisas. Bom senso, juízo. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, todo divórcio precisa passar por esse crivo de preferência de uma junta sacerdotal. Pessoas dedicadas a Deus, que sabem levar em consideração todos os aspectos relevantes daquela situação, construindo uma decisão judicial fundamentada nesses valores morais, valores cívicos, né, de civilidade estabelecidos pela Bíblia. É interessante, até as declarações feitas por Jesus sobre o divórcio podem ser usadas de uma forma ilegítima, sabia? Quando você aplica generalizadamente. Não é? Só leis e regras não são suficientes para estabelecer de forma conclusiva um veredito. Um tribunal sem um juiz competente, imparcial, plenamente inteirado dos fatos, está incompleto. Está incompleto. Não é só você ter a lei, a regra. Você tem que ter realmente o bom senso sacerdotal. Senão não funciona. É necessário um conhecimento profundo do caráter de Deus, conjunto de princípios bíblicos, para você poder realmente chegar nas conclusões. Cada caso é um caso. Então, o que eu quero dizer? É que nós não devemos apenas nos basear nas informações bíblicas para estabelecer uma sentença que seja generalizada. Para cada caso, além disso, precisamos de um discernimento sacerdotal, pessoas maduras. Por exemplo, algumas linhas doutrinárias afirmam que, havendo adultério ou abandono do lar, a pessoa está respaldada para divorciar. Ah, não adulterou? Divorcia. Tem linha doutrinária que é assim. Em alguns casos, talvez isso possa ser verdade. Mas a gente tem acompanhado situações que, muito pelo contrário, apesar disso ter acontecido, houve uma tremenda restauração. A essência do caráter de Deus é a reconciliação. Então, existem dois extremos. Vou passar esse negócio aqui que a gente vai acompanhando. Aquilo que nós falamos, né, nós não podemos usar uma lei
como pretexto para forjar o mal, né? Não precisa dessa coerência. Opa, peraí, acho que eu estou voltando ele aqui. Desculpa. Nós temos dois extremos aqui, que é importante a gente colocar. O primeiro, pessoas que se casam e descasam inescrupulosamente. Inclusive, isso começou a partir da década de 60 nos Estados Unidos. E nós sabemos que a América é o país que mais exporta cultura. Hoje, o que a gente presencia é uma hollywoodização do mundo, não é? O americano é essencialmente marqueteiro, não é? Quem conhece os Estados Unidos sabe o que eu estou falando. A embalagem é mais bem elaborada que o produto, não é? Não tem nenhuma cultura que exporta, nenhum país que exporta mais cultura que a América. E essa cultura do divorce no fault, ou divórcio sem culpa, um conjunto de leis para facilitar. Você quer divorciar? Vamos facilitar, né? Então, isso, infelizmente, se tornou uma epidemia no mundo ocidental, não é? Pessoas casam e descasam, inclusive na América. Rapaz, é difícil você achar alguém que está no primeiro casamento, gente. É difícil. Inclusive pastores. É difícil. Eu me lembro conversando com uma amiga minha lá, que está mais de 20 anos nos Estados Unidos. A filha dela estuda numa escola que tem mais ou menos 3.000 alunos. E ela falou, 95% dos alunos são filhos de pais divorciados. Só para você ter ideia como essa coisa hoje é epidêmica. E por isso é que está, na verdade, comprometendo a economia, não é? Principalmente a economia da América, que se fundamenta em empresas familiares, né? Não é uma grande empresa como Microsoft, que sustenta a economia americana. São os milhões de empresas familiares, né? Isso está entrando realmente em crise. O outro extremo, pessoas que condenam taxativamente o segundo casamento, excluindo normativamente das Escrituras. É um outro extremo. Vale repetir que em muitas situações o segundo casamento é condenável, né? Mas tem outras situações que o segundo casamento funciona como um mecanismo altamente redentivo, principalmente em relação àquela pessoa que foi repudiada, lesada, traída, agredida, abandonada, desamparada no matrimônio. Então, em alguns casos, infelizmente, o divórcio acaba sendo a alternativa restante. Não sobrou mais nada, não é? Inclusive, foi o que aconteceu com o próprio Deus. Jeremias 3:8. Às vezes você pensa, puxa vida, Deus sabe o que é passar por um divórcio? Sim ou não? Sim. Deus divorciou? Divorciou. Olha só o que a Bíblia fala. E vi, isso Deus dizendo, e vi que por causa de tudo isso, por ter cometido adultério a rebelde Israel, veja bem que aqui a gente tem uma situação de rebelião, né? Uma coisa sistematizada, por ter cometido adultério a rebelde Israel, a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio. Como marido, porque isso é responsabilidade do marido, Deus deu para sua esposa carta de divórcio, que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi também ela mesma se prostituiu. Então a Bíblia fala assim, e vi. O que é esse e vi? Um discernimento. Chegou num ponto que a situação ultrapassou um limite, que Deus falou, olha, eu não tenho o que fazer. Você não me quer mais? Está aqui. Vamos formalizar isso judicialmente. Você está liberado. Toma sua carta de divórcio. Mas isso partiu de uma rejeição de Deus? Deus rejeitou Israel, sim ou não? Nunca! Nunca. Nunca. Quando você lê
o livro de Oséias, que a gente comentou ontem, não é? Você lembra? Quando Oséias se casa com a prostituta Gomer, aí a Gomer, numa certa altura, ela de novo volta para a prostituição, abandona Oséias. Aí no capítulo 3, Deus fala assim: Oséias, volta lá, busca ela de volta, casa com ela de novo, porque assim diz o Senhor, eu quero Israel de novo, mesmo que eles tenham se prostituído novamente, eu quero eles de volta. A essência da natureza de Deus qual que é? Reconciliação. Se você quer a natureza de Deus, você tem que ser um pacificador, um reconciliador, pessoa que tem compromisso, aliança. Então veja bem, é o próprio Deus que está dizendo essas palavras. Ele não se divorciou de Israel por iniciativa própria, mas por causa de uma obstinada rebelião da nação em rejeitá-lo. E quando você vê lá em Oséias, faz alusão a um segundo casamento. E disse Deus: põe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Aconteceu um divórcio com aquela geração. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se, nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus Altíssimo. Esse veredito mostra como aqueles que era o povo desposado de Deus deixaram de ser, houve um divórcio. Os que não eram povo de Deus passaram a ser. Então a nova aliança, de certa forma, produziu um novo Israel, que vai além da descendência física de Abraão, mas uma inumerável descendência espiritual, que engloba qualquer um de qualquer nacionalidade que tenha o coração aberto para crer e obedecer, como Abraão fez. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é externamente na carne, mas é judeu o que é no interior. Circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então o que a gente observa é que você querer excluir normativamente o segundo casamento das Escrituras, isso não é um extremo, esse é um extremo que não é sadio. Tem casos e tem casos. O próprio Deus passou por uma situação como essa. Deus sabe qual é a dor de uma mulher repudiada, de um homem repudiado, sabe, não é? Então você pergunta, mas o segundo casamento é bíblico? A gente fala, depende. Tem segundo casamento que eu não faria. Tem segundo casamento que eu faria. Eu me lembro um caso de um rapaz recém-casado. Eles estavam liderando, não era bem uma igreja, era mais um ponto de pregação, mas estavam formando ali a igreja. Mais ou menos, sei lá, uns 2, 3 anos depois, infelizmente, a esposa dele se apaixonou por uma pessoa que ajudava, tipo um diácono da igreja. Acabou, inclusive, se engravidando desse outro rapaz, desse adultério, não é? E aquilo foi assim, terrível. E esse cara traído, o cara buscou de todas as formas uma reconciliação. Ele fez tudo que ele podia fazer, não é? Inclusive, ele até falou, não, eu recebo esse filho como sendo meu. Mas não teve jeito, ela realmente, ela escolheu viver com esse amante. Foi embora. Agora, eu vou falar que lá na frente eu não vou fazer um segundo casamento desse cara que foi abandonado, um menino de 24, 25 anos de idade. Gente, eu não poria esse julgo sobre ninguém. Sobre ninguém. Bom senso. Tem coisa que é bom senso. E só para a gente fechar aqui, bem rapidamente,
governo e serviço. São duas áreas muito importantes quando você está lidando com pessoas que vêm com problemas, né, na área familiar. Governo e serviço. Uma coisa é governo. Governo você tem que ser telhado. Telhado você tem que ter muita estrutura, não é verdade? Serviço, não é, de certa forma, ministério, servir e tal. Já é uma coisa um pouco mais simples. Lógico que o governo também é um tipo de serviço, né? Mas a gente está fazendo essa distinção. Ser fiel ao nosso cônjuge é também ser fiel a Deus. Qualquer pessoa que queira levar Deus a sério, precisa levar muito a sério o casamento. Porque, afinal de contas, nosso relacionamento com Deus é um casamento. As bodas do Cordeiro, né? O ministério cristão, o ministério, o serviço, ele está associado ao testemunho, não é isso? A credibilidade moral. Autoridade e testemunho são valores proporcionais, não é? Seu testemunho realmente ter voz, você precisa de ter, aliás, autoridade, né? Essas coisas andam junto, autoridade e testemunho. Sem testemunho não tem autoridade. As palavras se tornam vazias. É a letra sem o espírito, é a verdade sem a coerência, que acaba caindo em descrédito. A falta de autoridade, lógico, subtrai o impacto que o ministério gera, pode até tornar o ministério irrelevante. Então, muitas pessoas, quando chegam na igreja, às vezes elas já estão segundo casamento, terceiro casamento. Outras se divorciaram mesmo depois de se tornarem crentes, o que já é, assim, uma situação muito mais complicada, honestamente. A gente às vezes até entende quando um descrente divorcia, mas o crente, irmão, sinceramente, e todo relacionamento pode dar certo, todo casamento pode dar certo, desde que haja humildade. O que destrói um casamento, invariavelmente, é orgulho. Orgulho ferido. É de onde vêm as piores resoluções, decisões. É do orgulho ferido. Como uma vez, o marido vendeu o carro que valia, por exemplo, 20, ele vendeu por 1, para prejudicar a esposa. Não, eu tomo prejuízo desde que ela toma. Gente, o que explica esse tipo de burrice é orgulho. Não tem outra coisa, é orgulho. É o que destrói normalmente. Só existe unidade quando existe humildade. Quando tem humildade, as coisas podem ser resolvidas. Então, é muito importante, lógico, quando na igreja você cria oportunidades para pessoas que vêm de divórcio, é muito importante você saber analisar cada caso. Né? Muito importante. Dependendo da situação, não é sábio você colocar essa pessoa numa posição de governo, porque às vezes ela não vai ter envergadura para isso. A Bíblia não impede ninguém de servir, mas ela coloca condições para governar. É isso. Se a vida daquela pessoa demonstra falhas fundamentais no governo da família, Paulo fala assim: se você não governa bem o seu lar, então também não governe a igreja. Ele está falando de governar. Governar. Porque, de certa forma, o líder, ele tem que ser um padrão de compromisso. Não é? É lógico que todos nós estamos vulneráveis a muitas coisas, até um bom líder,
ele está vulnerável a ter uma dificuldade com um filho, por algum motivo, ou com uma filha, não é? Mas quando entra principalmente na questão do matrimônio, essas coisas têm que ser resolvidas de forma saudáveis para essa pessoa exercer uma função de governo. Então, Paulo determina que se alguém não governa bem, a sua casa também não deve governar a igreja. A restrição aqui é sobre governar e não sobre servir. O que limita o serviço é o próprio testemunho. Então isso é uma recomendação muito importante quando a gente lida também no aconselhamento e no dia a dia de uma igreja. Amém? A minha ideia realmente, como eu disse no início, não é dar para você uma receita de bolo, não é? Uma regrinha que vai funcionar em todos os casos. Não faça isso nem com aquilo que Jesus disse, porque Jesus sempre pregava de forma muito profética e contextualizada com o que estava acontecendo ali, não é? Você pegar uma palavra solta e querer fazer disso uma regra generalizada, rapaz, é muita falta de bom senso, é muita imaturidade. É muita imaturidade. Mas eu creio que Deus está levantando um povo sacerdotal, um povo maduro, um povo crente, né? Um povo que conhece a natureza de Deus, que conhece o caráter de Deus, que se relaciona de forma apropriada com o espírito da lei, não é? Com justiça, com verdade, de forma equilibrada, e com o exercício de um sacerdócio maduro, é que nós vamos lidar com essas questões delicadas como adultério, divórcio, amaziamentos. Isso demanda realmente inteligência sacerdotal. Eu espero que esse entendimento possa te ajudar de alguma forma. Amém? Vamos orar, curva a sua cabeça um pouco. Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Senhor, que o Seu Espírito venha nos socorrer nas nossas dificuldades, nas nossas limitações conjugais, ou até na área de aconselhamento, ajudando casais. Que o Senhor venha nos suprir, segundo tudo aquilo que nós de fato precisamos. Tem misericórdia, Senhor, e que a Sua bênção, aquela que não acrescenta dores, que enriquece, prevaleça, permaneça sobre a sua igreja, que é coluna e firmeza da verdade. Em nome de Jesus. Amém.